combate. Vamos começar, começou. Enquanto isso eu estou aproveitando aqui. Começou ou não? Fala, senhores! Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo de qual horário você está assistindo. Estamos aqui para mais um podcast. E esse podcast, eu vou dizer para os senhores, é especialíssimo. Isso para mim é muito especial. Tem uma questão ali que pega do começo da engenharia, bem na primeira feira, lá em alguns anos atrás. E é com uma pessoa que eu tenho uma admiração gigante e por algumas frases que ele me diz. Ele falou, Kombate, se tiver que falar que tá bom, não vou ficar de firula. Se ficar bom, vou falar ficar bom, se ficar ruim, vou falar ficar ruim. Não tô aqui para agradar. E aqui a honestidade, né, ganhou o nosso respeito. Estamos nada mais, nada menos com o Cláudio Barbosa Andrade. Da Acombat. Irmão, uma honra receber o senhor aqui. E que honra mesmo. Assim, o senhor é referência para engenharia, saiba disso. Pô, cara, fico grato por isso. Antes de mais nada, agradecer a Deus por proporcionar essa conexão, de colocar a gente no mesmo caminho. Então, assim, eu como todo bom cristão, acho que tudo que eu faço é em razão da obra, né? Não é à toa que um dos lemas da Acombat é Avante no Reino. Às vezes as pessoas me perguntam, Avante no Reino? É o reino de Cristo, meu irmão. E a gente está em busca realmente de um lugar melhor para a gente. E eu acho que isso tudo se resume nessa busca desse lugar melhor. E acaba envolvendo a segurança pública, que vem num arrasto aí, acaba vindo o treinamento para que a gente possa prestar um serviço melhor e de qualidade para a população. Então, assim, meu irmão, obrigado a Deus por isso. Obrigado a você também, irmão, de junto com toda a tua equipe, me procurar ali nessa feira, né? Quando eu pude falar para você, irmão, ó, se funcionava, vou falar, se não funcionar. Tipo assim, de você, porra, ter tido a humildade e confiar também na resposta que eu ia te passar, de apostar também, né? Porque acaba que é um crédito que você me dá, de tipo, pô, meu irmão, deixa eu escutar o que esse cara tá falando. Então, quero te agradecer por isso. Né? E com toda certeza as pessoas que já me conhecem sabem que não é o meu forte firula, não é o meu forte medir palavras e tudo mais, mesmo que de forma educada, mas eu vou ser bem real e objetivo, né, irmão? Então, obrigado. Que isso, irmão. Uma coisa, eu acho que uma qualidade sua é a honestidade. Assim, se pra mim, a primeira coisa que eu olho em você, eu vejo honestidade. E não é puxação de saco, é que você é muito ali, certo? Eu acho que eu tive a oportunidade de conhecer a senhora, a sua esposa também, e aí você consegue entender a sintonia do casal, né? Então, pô, eu vejo como exemplo, né? Vocês ali têm a família constituída e você defende a tua família, a pátria, e sabe o quanto difícil é. Mas vamos lá, meu irmão, pro começo. Quem que é o Andrade? Assim, conta uma breve história aí de como que surgiu, irmão, um pouco da tua trajetória aí pra galera. Pô, então, Kombate, eu começo ali, antes de mais nada, mandar um beijo pra minha patroa, pra Patrícia, amo tu, nossos filhotes, né? Como ele falou aqui, eu tenho que aproveitar e bater a cabeça pra quem manda, né, meu irmão? Certíssimo. Mas é isso. Então, Kombate, eu começo minha trajetória assim, eu sou de uma geração, e nada contra a geração atual, ou por alguma diferença de idade e tudo mais, mas eu vou falar da minha. Então, assim, a minha geração, nós fomos criados assistindo o filme do Rambo, né, vendo o Chuck Norris, Bruce Lee, né, essa era a jogada. Então, pô, fui criado realmente na rua, né, então era pipa, peão, bola de gude, então essa era a época, né, a brincadeira da época, ir pra rua jogar taco, né, zarabatana, fazer arma, né, que você pegava um pedaço de madeira, puxava um garrote assim e fazia o gatilho de pregador de roupa, né? Qualquer hora dessa eu vou montar um negócio desse para mostrar pra galera. Pra piazada que não conhece. E o projétil era chapinha de refrigerante, né, meu irmão? Era uma loucura. Né? E a galera saía na rua, polícia e ladrão, tentando balear o outro com esse negócio. Isso daí no Rio de Janeiro? Rio de Janeiro.
Então, assim, combate, eu fui criado assim. Então, os meus heróis, aquilo que eu via e me estimulava na televisão, era ver um Rambo da vida e falar, caraca, que maneiro, irmão. Eu quero pintar minha cara também de verde, eu quero entrar na lama, porra, dar tiro. Então, assim, isso acabou me levando a querer servir as Forças Armadas muito cedo. Então, eu via aquilo dali e queria buscar o serviço. Né? E aí, enquanto isso, obviamente, sempre gostei também Bruce Lee, não sei o que, então, desde muito novinho, vinculado às artes marciais. E acabei me especializando no Muay Thai, foi a arte que, de tantas outras que eu acabei fazendo, foi a que eu fiquei, né? Me graduei, então sou graduado pelo falecido mestre Luiz Alves, e aí eu tô falando aí mais ou menos de 97, 98, tá? E antes disso, em 93, eu fiz prova para o Corpo de Fuzileiros Navais, na Marinha do Brasil. Então, com 93, de 16 para 17 anos, eu ingresso no fuzileiro e fico ali o período básico e depois peço baixa, peço meu desligamento. Então, dali em diante, eu falei, cara, eu quero ser policial. E aí, qual o caminho que eu vou seguir? E aí eu fui para a Polícia Militar, da Polícia Militar fui para a Polícia Penal, né? Passei como oficial de cartório também um período na Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, né? Então, assim, essa foi a minha trajetória no âmbito institucional. Então, Polícia Militar, Polícia Penal, Polícia Civil, né? Então, essa é a minha trajetória institucional. E aí, quando que entram os treinamentos ali? Porque para ensinar, para passar o conhecimento tem que ter um básico de professor, né? Tem que ter na veia. Assim, cara, minha primeira experiência como professor foi no Muay Thai, né? Não foi nem na polícia. Caramba. Então, eu dei aula durante um tempo, né? Sou grau preto, né? Então, durante o período, entre essa minha saída da Marinha até entrar para a Polícia Militar, eu trabalhava dando aula de Muay Thai. Então, dava aula e estudava, era essa pegada. Então, ali eu já tive a oportunidade de estar à frente de uma turma, né? Então isso aí já foi uma parte. A questão do treinamento, cara, eu tive a oportunidade, assim como aqui em Curitiba, que você tem a Chutebox, que é uma referência no Muay Thai, no Rio de Janeiro era a Box Thai, do falecido Luiz Alves. Então dali saiu, né, nós tivemos grandes nomes ali. Então você tem Pedro Rizzo, né, vamos falar dos que foram para o Vale Tudo, né? Na época o Vale Tudo lutou Pride, depois o UFC e tudo mais. Então a gente está falando de Marco Ruas, a gente está falando de Pedro Rizzo, a gente está falando do André Perdeneiras, que hoje foi treinador do José Aldo, né, que é o Dedé, que depois é do Jiu-Jitsu e foi para lá fazer a parte em pé. Então, assim, eu tive acesso, Minotauro, então eu tive acesso a grandes nomes do mundo da luta. Que na época eles não eram ainda os grandes nomes ou eles estavam se consolidando? Estavam se consolidando, estava chegando. E aí eu olhava para esses caras, por exemplo, eu fui sparring do Dedé, do André Pederneiras, quando ele lutou no Japão. Então, assim, eu tive a oportunidade de ver o que esses caras, no âmbito da luta profissional, como que esses caras faziam. Caramba. Então eu via um cara chegar de manhã na academia e, por exemplo, ele já tem um treino que agora vai ser um treino técnico, ele vai ter um treino tático, entendeu? Agora é o sparring, agora é o condicionamento físico, agora é descansar, né? Se alimentar. Aí amanhã, de novo, vamos bater peso, vamos trabalhar velocidade, vamos trabalhar, ter que, sabe? Então, assim, eu pude ver realmente como essa questão multidisciplinar era importante para se fazer um campeão. Entendi. Entendeu? E você só vê isso se você estiver ao lado de grandes atletas, porque só atleta trabalha dessa forma. Se você for para uma academia comum, você vai ver o aluno tradicional chegar lá e fazer a aulinha dele, pode ser até grau preto, pode ser, mas ele está naquela aula ali, ele não é um atleta de rendimento, de alto rendimento, ele não é que está buscando performar. E isso faz toda a diferença. Então eu já consegui ali na época ver o que era preciso para realmente se tornar um campeão. E aí, beleza. Quando eu entro para a polícia, né, eu sempre gostei de arma, sempre gostei da parte tática, vibrava, aí a gente volta lá de novo no Rambo. Meu irmão. Então, aquilo ali para mim era interessante. Então, eu procurei dentro da polícia trilhar o caminho
das armas e da área operacional. E aí eu comecei a fazer os cursos, né? Então, tipo, fui fazer o CAT, fiz o COT, fiz o COA, né? Tive a oportunidade de representar nosso país e a nossa polícia no Departamento de Polícia de Miami, nos Estados Unidos. Então fui para lá treinar na SWAT, né? Então assim, fui fazendo alguns cursos que me levaram a um momento que eu falei, cara, inicialmente, pouca gente sabe disso, inicialmente eu trabalhei com corda, atividade de altura, resgate em altura, essas coisas. Eu gostava muito da atividade de corda. E eu vou até dar um spoilerzinho aqui, que daqui a pouco eu vou fazer um vídeo para retomar essa época, que pouca gente sabe, né? Então assim, e aí eu conto a história depois, não vou poder contar tudo agora, mas eu já fui o Homem-Aranha. Caramba! E aí o que acontece? Trabalhava com corda, fazendo a performance do Homem-Aranha, né? E aí o troço não deu certo. Aí eu falei, acho que o Papai do Céu sabia por que não era para dar certo. Aí não deu certo. E aí eu comecei e cada vez mais me especializando no tiro. Pô, aí comecei a competir. Aí eu já tô falando, cara, muito tempo atrás. Se pegar meu CR é de... Nem sei o número do meu CR. Meu CR, acho que é 3 dígitos, sei lá. Um dos primórdios. Né? Lá atrás, 3, 4 dígitos ali, mas pouquinha coisa. Então assim, lá atrás aí eu falei, pô, vou começar a competir, cara. Vou pro IPSC. Aí comecei a correr no IPSC, né, por conta do tiro. E aí, eu comecei a ver que o tiro tinha a ver com outra matéria que eu gosto muito, com 2 outras matérias que eu gosto muito, que é a patrulha e o CQB. Porque taticamente elas se complementam, né? Tipo assim, se você vem numa patrulha, você pode acabar dentro de uma casa. Certo. Consequência. Né? Então assim, você pode vir patrulhando e daqui a pouco tu vai ter que fazer uma abordagem de edificação, uma busca e varredura. Então, cara, tu tem que saber também a parte da casa, do CQB. E aí essas 3 matérias começaram a fazer parte da minha vida no sentido de busca, né, de conhecimento, de treinamento, de performance, como é que eu podia fazer e tudo mais. E aí começa minha área do treinamento, né? E aí, cara, trabalhei em diversas empresas, trabalhei na CAT SWAT, né, que muita gente às vezes pergunta, é a CAT SWAT que pertencia à época ao atual senador Marcos Duval. Então, tipo assim, cheguei a trabalhar na CAT SWAT, tive uma passagem pelo CTT da CBC em São Paulo, até chegar um colega ou outro e falar, camarada, pô, tu tá mandando bem, tá falando bem, tá trabalhando, cara, pô, vai viver disso. E, cara, monta o teu espaço, pô, já dá pra você caminhar e tudo mais. E aí nasce a Combat, né, impulsionado, né, até para eu ir para essas empresas, eu fui impulsionado por colegas de serviço. Porque aí, cara, não adianta, o policial ele tem que ter 2 trabalhos, né? Então esse recado vai até para você que está estudando. Eu quero me tornar policial. Meu irmão, carreira espinhosa, ganha pouco, trabalha-se muito, não é reconhecido, sociedade não reconhece, sabe? Então assim, você é chamado. Então tem algumas coisas na vida da gente que, como meu pastor chileno fala, meu paizão lá do Bola de Neve Zona Norte, ele fala muito bem e deixa bem claro. Cara, tem determinadas profissões na vida que é chamado. Tipo assim, eu quero ser médico, pô, desmaia, você vê sangue? Pô, não dá para ser médico dessa forma, né? Então assim, você vai ter que passar por uma faculdade de medicina, tu vai ter que estudar a parte de anatomia e tudo mais, vai ter que botar a mão até aprender. Então assim, mais vai ter que fazer aquilo. Então assim, é questão de chamado. Por exemplo, o cirurgião é chamado, o pastor é chamado, o policial é chamado, o bombeiro é chamado. Então, cara, assim, são profissões que são especiais. Não é melhor nem pior do que as outras. Mas é diferente. Tem que gostar. É igual o professor, né? É igual professor excelente. O professor, ele se encaixa bem igual do policial. Né? Não é bem remunerado, não tem um monte de coisa. Se escolhe, leva desaforo para casa. Tem que estudar a vida toda. Tem que estudar a vida toda. Mas o cara podia fazer qualquer outra coisa, mas ele ia fazer aquilo que ele gosta. Ele gosta. Então, assim, são profissões, é isso exatamente. Levantou a bola bem. Eu estava esquecido do professor. Desculpa aí a galera dos professores. Mas, meu irmão, faz parte do show. Então, assim, é chamado. Então, até me perdi porque eu entrei nessa linha.
Eu tava falando do treinamento, né? Isso, que você precisa de 2 empregos, 2 fontes. O cara tem que ter 2 fontes. Desculpa que eu já tô ficando meio que inimputável, né, meu irmão? Já tô antigo nesse negócio, já tô quase que inimputável. Mas enfim, o que acontece? O cara precisa de 2 fontes de renda. Então, assim, eu tive uma época que eu tinha como uma outra fonte de renda trabalhar no campo da segurança. E aí os colegas, pô, meu irmão, pra que tu vai trabalhar nesse segmento se tu fala bem, tu tem, pô, cara, e eu nem acreditava que eu falava tão bem assim. E tipo assim, não acredito. Hoje às vezes eu fico me perguntando se a aula tá legal. Eu sempre pergunto para as pessoas. Mas enfim, aí eu, cara, tu manda bem aí. Eu falo, pô, mando nada, pô. Isso é uma responsabilidade, tá à frente de uma turma. Como é que eu vou chegar lá para ensinar um negócio que eu não tenho certeza se funciona, se não sei o quê? Pô, às vezes é legal para mim, não é? Porque, galera, é uma baita responsabilidade. Você tá ali à frente de uma turma para falar alguma coisa. Você pode estar levando o cara pro sucesso ou pra morte. No teu caso, literalmente, né? Porque são pessoas da segurança pública, né? Que vão lidar com a questão de uma reação armada, por exemplo. Então você tem que ter muito cuidado com aquilo que você vai estar falando. E isso sempre me preocupou. Eu falava, caraca, irmão, como é que é isso? Como é que eu vou fazer isso? Pô, isso não é simples, não. Não é, chega aí e conta. Não, eu ficava preocupado com isso. E aí a galera, pô, mas vai dar aula. E aí até que eu fui. Aí comecei a dar aula nessas empresas e da mesma forma fui impulsionado por esses amigos a caminhar pelas minhas próprias pernas e aí nasce a Combat. Né? Uma das empresas, né, com esse tipo de perfil que a gente vê hoje bastante no segmento, é uma das pioneiras no mercado com esse perfil de ter o instrutor, né, com esse tipo de conteúdo, com esse tipo de metodologia. Então nós somos meio que pioneira no mercado de instrução no país, porque ela já é bem antiga. Né? Na verdade, pelo que eu consigo analisar aqui, meu irmão, você começou... A tua base foi a luta. Foi a luta. Daí você trouxe aquela disciplina, toda a disciplina, tudo aquilo... E aí, com a tua experiência do dia a dia, você foi agregando a luta, mas a luta sempre é a tua base. A luta sempre foi a base. Todos esses aspectos, disciplina, motivação, né, como se manter motivado para o treino, a disciplina, isolar habilidades, entendeu? Toda essa questão de como, né, entender, pô, cara, é um treino de velocidade, então não é bater saco, tu vai ter que fazer uma manopla, sabe? É um treino de ganho de condicionamento, então por que você pode fazer para aumentar o condicionamento? Mas tu quer aumentar o condicionamento para quê? Para a luta do chão, parte de chão, para a parte em pé. Então os exercícios vão ter que ser específicos, para a especificidade do trabalho. Esse olhar clínico foi a luta que te proporcionou. Foi a luta. E aí você adaptou para o mundo policial todas essas ferramentas ali, criou a tua metodologia. Exatamente. O que deu certo para você. O que deu certo. Então aí, por exemplo, até falando aqui, amanhã a gente vai estar dia 8, né? De março, amanhã não. Hoje é depois 6, de amanhã. Depois de amanhã. Dia 8 vai ser o lançamento do livro da Combat, é o livro que eu fiz, né, que o título é No Esporte e na Defesa, Aumente Sua Performance com a metodologia de treinamento a Combat. Então é uma metodologia própria, onde eu tomo base por algumas leis, né, universais. Então a gente fala sobre a lei de Pareto, lei de Murphy, lei de Hick, lei de Lamarck, né, lei de Fitts. Então eu pego isso para nortear alguns tipos de trabalho que tem no livro. Né? A gente fala um pouco sobre mentalidade de combate e principalmente nas habilidades essenciais para um porte seguro e eficaz. Então quando a gente vai para o livro, né, esse livro sai, o lançamento agora dia 8, né, depois todos os estados que o amigo for viajando, levando os módulos da Combat, né, depois dá uma acompanhada no site da Combat. Tem lá. Vai estar aqui na descrição, pessoal. Depois o link também de compra pode colocar aqui na descrição. Pode colocar também, que está na Amazon, o livro está na Amazon. Isso, vai estar na descrição o link de compra. E eu nem sei que câmera que eu tô, né, Tô? Coloca aqui, ó. Nessa aqui. Então vai estar na descrição o link de compra, o site da Combat e o Instagram do irmão, para você lá acompanhar que ele vai falar desse livro aí. Então, assim, aí você pode adquirir lá, tá lá na Amazon e tudo mais. Então, assim, esse livro está saindo e ali está toda a metodologia agregada e o que eu falo, que é desde a época da academia. Então, assim, quando eu hoje vou falar, por exemplo, sobre saque, vou falar sobre recarga, alguma coisa nesse sentido, você tem pontos a isolar. Então, tipo assim,
Desculpa, galera. Quando a gente fala sobre uma inserção de carregadores ou uma troca de carregadores, você tem várias ações motoras, né? Tem que envolver muito do cognitivo para que você possa realizar o processo global, o processo como um todo, fazer com que ele se torne fluido. Só que para que ele se torne fluido, ele tem vários bloquinhos. Então, por exemplo, apertar o retém do carregador, para que você libere esse carregador, é um bloco que exige uma ação motora do teu polegar, uma reconstrução de empunhadura, né? Então, se esse carregador você deixa cair ou você arranca, não vou entrar em detalhes técnicos, que você pode ter diversas formas que te levem ao mesmo caminho, a questão de escolha é sua, não minha, mas eu, por obrigação, vou te mostrar os caminhos, e você vai escolher, isso aqui para mim ficou melhor, eu não, e aí, enfim, cada um vai lá e decide o que quer escolher. Mas são vários blocos, são pequenos blocos. E aí quando você começa a estudar e entender que desses 3 blocos o teu problema está no copo, você tem que focar e direcionar o teu trabalho em melhorar a parte do copo. Porque a xícara e o celular já estão funcionando bem. Então o meu foco principal vai ser aqui. Só que se eu deixo de fazer aqui e aqui e fico trabalhando só aqui, esse daqui vai cair e esse daqui também vai cair na sequência. Então eu tenho que entender que eu tenho que reforçar o que é fraco, mas eu tenho que também realizar a manutenção do que é forte. E aí eu vou deixar um bizu que está até no livro. Você pode aplicar a lei de Pareto nisso. Aí, ó. Então olha só, eu tenho 10 minutos para treinar hoje. Eu posso fazer 8 minutos direcionado pro fraco. Eu posso deixar 1 minuto para fazer o que já é forte, e depois eu deixo 1 minuto para fazer os 3, de forma fluida e global. Mas eu trabalhei isolado cada etapa dessa habilidade. Dando atenção correspondente a cada nível de dificuldade ou não. Exatamente. E isso você consegue levar para a tua vida. Por exemplo, Drade, legal, eu quero passar no concurso público. Eu sou ruim em informática. Vamos para a história aqui do copo de novo. Português e constitucional eu vou bem. Eu tenho 1 hora para estudar hoje. Eu tenho quantas questões para fazer hoje? Adianta fazer 50? Não, eu tenho que fazer uma parte dessa, rever o resumo dessas. Então, assim, até no estudo você aplica isso. E como é que eu via isso na luta? Por exemplo, eu vou remeter até um filme do Rocky Balboa, lembra que aquele... esqueci o nome daquele primeiro treinador dele, que amarrou a mão dele e ele tinha que ficar batendo no saco. Não tem uma parte do filme que é essa? Eu tô errado? Sim. Acho que tem, não tem? É do Rocky Balboa mesmo, né? Sim. Então, que o cara falava, cara, essa mão aqui tá descendo pra caramba, tu tem que melhorar o soco com essa. Então, peraí, vamos amarrar essa aqui e agora bate só com essa. O cara isolou a habilidade dele naquilo que ele mais precisava. Entendeu? Tu com a base de perna esquerda na frente, tu joga mal. Então vamos começar a fazer trabalho específico com essa base. Vai colocando... E aí eu vou, então assim, é a especificidade do trabalho. E eu tive a oportunidade de ver isso. E eu comecei a aplicar isso nos meus treinamentos. Então assim, uma outra ideia que eu sempre falo para todo mundo, por exemplo, falo isso nas minhas aulas. Cara, para eu ir para o stand atirar, eu tenho que ter reproduzido essa dinâmica que eu acabei de fazer aqui com vocês de copo, xícara e celular 6 vezes em casa. Entendi. E aí entra a engenharia. O cara vai fazer o treino seco, com cada equipamento necessário. Entendeu? Como a gente estava batendo um papo. Qual é o treino que eu quero buscar hoje para minha arma? É minha entrada no alvo? Está muito lenta? É a transição em alvos múltiplos? Eu quero sair da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Entendi. O que eu preciso realmente fazer para poder melhorar se esse está sendo o meu ponto fraco? Então eu vou batalhar esse ponto fraco em casa durante 6 dias e aí no 7º eu vou para o stand. Você vai validar aquilo que você... O que eu fiz em casa. Que você fez em casa. E aí, como que está sendo essa ansiedade do livro na tua vida? Combate, assim, é esquisito, porque assim, eu já escrevi um capítulo de um livro. Certo. Só tinha autor, cara, assim, quando o cara me convidou, eu falei, que isso, meu irmão, tá maluco? Logo eu. Logo eu, cara, escrevi um capítulo aí, mas beleza. Tá, e aí eu escrevi ali, só tinha fera, né? Foi um livro tocado pela coordenação do Rogério Greco. Eu falei, que isso, mano?
eu escrevi aqui. Beleza, escrevi um capítulo lá. Aí foi um capítulo que foi legal, porque foi assim, escolheram um cara da polícia rodoviária para falar, polícia militar para escrever, polícia federal, juiz, promotor. Caramba. E aí me escolheram como para representar a categoria da polícia penal para escrever o capítulo. E aí eu fui lá e escrevi o capítulo falando sobre a polícia penal, que é o fechamento da persecução criminal. Tipo assim, o cara é preso, é julgado e cumpre a pena. Certo. É o ciclo. Sim. Né? Então vem polícia militar, ostensivo, polícia judiciária, que é inquérito, aí vai promotor, vai juiz e termina na mão do polícia penal, execução da pena. Né? Então assim, aí a ideia do livro era essa. Aí beleza. Não fiquei tão agora pelo conteúdo, né, cara? Porque assim, como a gente estava falando, eu sou muito criterioso com o meu trabalho. Então assim, como a gente estava falando aqui, muita gente olha e fala assim, caraca, o cara é maluco, mano. O cara pega o treino dele e divide em pedacinho, o cara faz várias... E como é que é isso? Né? Como é que o cara faz isso? Tem muita gente que vai me achar doido. O cara tem que treinar em casa, tem que treinar 6 dias consecutivos em casa para no 7º ir pro stand. Pô, é muito metódico. Não, quer dizer, é metodologia. Sim. Então, assim, aí o cara olha, cara, como é que é isso? Como é que esse cara tá conseguindo fazer tudo isso? Pô, peraí. E muita gente vai te falar que é maluco. Vai ter gente que vai falar que não precisa tanto. Só que essa é a diferença do cara que quer performar do cara que não quer performar. Do cara que vai ter uma vida medíocre e do cara que realmente vai ter uma vida de sucesso. Uma vida que realmente vai estar para poucos. Só que nem todo mundo quer pagar o preço. Hoje eu vejo... E aí, de novo, de geração, a gente está vivendo um período em que as coisas são muito fáceis. Pô, eu sou da época que você não tinha cartão para receber teu salário. Tu tinha que ir no banco, ficar na fila, pegar o dinheiro e ir embora. Caramba. Eu já peguei na minha... Hoje, tu paga tudo aqui. Sim, hoje é mais fácil ainda, né? Então, eu tinha que pegar o ônibus e ir lá no banco, tirar o... E você recebia um chequezinho, que era o pagamento. Você tinha uma conta no banco chamada conta pagamento. Que tu ia lá e pegava o teu pagamento. Então, antigamente as coisas eram mais difíceis, né? As pessoas tinham que se mover mais para fazer acontecer. Hoje em dia está muito mais cômodo, né? Hoje está muito mais cômodo, mais fácil. Aí o cara olha hoje na rede social, vê um cara tendo um desempenho no tiro, e ele acha que se ele comprar uma arma, ficar indo para o stand, dar 100 tiros por dia ou 100 tiros por mês, ou 1000, sei lá, que ele vai conseguir performar igual aquele cara que ele está tendo como referência. Não vai, pô. Não vai performar, porque aquele outro cara, ele vai para casa e ele tem que bater todos aqueles pontos pequenos, todos aqueles blocos. Então, assim, como eu falo no livro, requer esforço e dedicação. Para tudo na vida, né? A motivação tem que ser concreta, não pode ser uma coisa muito volátil. Que, pô, tô motivado agora, mas aconteceu isso, não tô mais. Pô, peraí, meu. Qualquer coisa vai te abalar. Entendeu? Então, peraí, o que realmente motiva você? E aí é o que eu falo pro pessoal. No esporte, pode ser um campeonato mundial. E você sonha e quer aquilo para tua vida. Mas quem é do mundo da defesa, ele quer voltar vivo para casa. Ele quer voltar sempre pro seio do lar. E aí, como é que é isso? Então, realmente, o que eu falo que me motiva hoje é a dar uma boa aula, a levar um conteúdo de qualidade, a ser um profissional sério naquilo que eu estou falando, sem fanfarronice, é porque o meu foco é sair vivo de um confronto armado. Pode ser que até por razões ou circunstâncias alheias à minha vontade, isso não aconteça. Sim. Mas que eu vou estar, pelo menos tecnicamente, preparado para aquilo, a minha parte foi feita. Então, assim, eu às vezes olho isso e percebo que tem muita gente que é uma coisa você ir dar uma aula e a tua motivação é só tu ganhar like no final do vídeo. É você ir dar uma aula só porque você está querendo ganhar dinheiro no final. Então, assim, eu dou aula muitas das vezes e não recebo nada. É um muito obrigado, valeu, você me ajudou demais. Você resolveu o meu problema e tá tudo bem. Isso aí já me deixa feliz. Eu volto para casa com dever de missão. Sim. Aquela sensação de missão cumprida, dever cumprido. Entendeu? É óbvio.
a empresa virou, para a minha família, aquilo que complementa a minha renda. Só que isso não pode ser o foco principal. Eu acho que nenhuma empresa, se o foco principal dela for esse no final, ela não vai ser perene. Ela não vai ser perene, ela não vai avançar. Isso é verdade. Então, tipo assim, tem que ter o algo a mais. Por exemplo, a engenharia. Pô, tá batalhando, a gente se conheceu lá no início, como você falou, né? A gente vê a tua dedicação. Por isso que é aquilo que eu falo, como eu já falei para outras empresas, né? É uma empresa de brasileiros, feita por brasileiros, né? Com o intuito de quebrar paradigma e levar um produto de qualidade. Ou seja, mostrar realmente para o que veio. Então, assim, quando a engenharia abraça a causa e tem como meta final levar um produto para que o policial, né, ou para aquele atleta, para que ele realmente possa melhorar e performar no final, se você estiver realmente preocupado com isso, você vai ter sucesso, porque se você está preocupado com isso, o produto vai ser pica. E ele se vende por si Ele só. vai ser imbatível, e aí ele vai se vender por si só, e aí ele vai estar vendendo, porque ele é bom, porque você fez um troço, você está entregando algo de qualidade. Agora, quando você foca no dinheiro, você não está tão preocupado em ajudar ninguém. Com o cara se o cara está sendo bem entendido, se o cara... Exatamente, concordo. Você entende? Então, cara, quando a gente... E aí entra aquilo que você falou, quando a gente faz por amor, porque gosta, né? Quando você olha teus equipamentos, suas blugãs na mão e fala, cara, olha, tá alcançando a perfeição, mas ainda pode melhorar aqui. Toda a vida. E aí você começa a ter um resultado. É aquela história do cara, né? Tem uma história do maluco que inventou o iPhone, por exemplo, que isso eu vi numa matéria e alguém chegou para ele e falou assim, cara, cara, isso aqui ainda tá grande. Eu quero um telefone menor. Aí o cara falou para ele, mas não tem mais como diminuir, não dá mais. Aí ele pegou esse telefone e jogou no balde. Aí saiu uma bolinha. Aí ele falou, se tem espaço, se tem ar, tem espaço. Se tem espaço, diminui. Acabou. Então o cara estava preocupado. O telefone o aparelho já era bom, sabe? Mas o cara queria entregar algo melhor. O cara queria entregar. Então, assim, quando você pegar a tua arma e você olhar para tua blugã e falar, cara, tá legal, mas espera aí. Isso eu me cobro todo dia. Você entende? E aí é o mesmo caso meu. Então, tipo assim, quando eu vou dar uma aula ou quando alguém me chama para alguma coisa, eu fico revendo a aula. Eu vejo se está legal. Se tem atualização. Se tem atualização. Por exemplo, o livro agora, cara, a quantidade de vezes que eu passei o olho naquilo, e eu vou lá e perturbo o cara da editora, falo, meu camarada, dá uma olhada, não pode ter erro aí, não pode ter uma vírgula fora do lugar. Por quê? Porque, cara, eu quero que aquela pessoa que vai pegar aquele livro, ele pode até não gostar do livro, ele pode até não gostar do conteúdo, mas é porque não atendeu as expectativas dele. Mas ele vai falar, cara, o cara me respeitou. Porque a gente está falando de respeito. Quando eu compro alguma coisa e ele me entrega aquilo que propôs, isso é sinal de respeito. Sabe? Então quando o cara contrata lá, Andrade, vem dar um curso aqui para mim. Por exemplo, eu sou também conhecido aí no meio dos nossos organizadores, quando a gente viaja e tudo mais. Quando alguém me contrata para um clube, já fica sabendo, filho, olha só. O hotel é de qualidade. Para eu poder dormir e descansar. Então, acabou a aula, é me levar para o hotel para dormir. Ponto. Não tem essa de, vamos esticar, vamos ali, vamos fazer alguma coisa. Não. Por quê? No dia seguinte, você tem que estar... Eu tenho que estar muito bem. Aqueles alunos que depositaram uma confiança, investiram uma grana e tempo, deixaram sua família para poder ir para o clube treinar comigo, quando ele me vê chegando lá, eu tenho que estar bem disposto. Eu não posso estar mal-humorado, eu não posso estar com sono, eu não posso demonstrar o exercício e não conseguir fazer porque eu estou cansado. O meu rendimento não pode cair na demonstração, porque senão ele pode colocar em xeque a técnica, vai falar assim, pô, se o cara está falando e ele não consegue fazer, então como é que ele quer falar para eu tentar experimentar o que ele trouxe para eu conhecer? Então não tem essa de, vamos sair, vamos beber, vamos nada. Acabou. É uma missão. É uma missão. Então assim, o hotel tem que ser um hotel silencioso, não vai...
Não é porque estou, eu quero um troço 5 estrelas, não. Eu quero um troço que seja silencioso, tranquilo. Eu tenho sono leve para eu bater minha cabeça no travesseiro e dormir. E acordar no outro dia e entregar um produto de qualidade, um serviço de qualidade que o cliente que é bem isso mesmo. Cara, eu compactuo perfeitamente. Mas não é? Não, tá certíssimo. E isso é uma relação de respeito, porque se eu não cumpro aquilo, sim, eu estou desrespeitando não só o cara que me contratou, mas principalmente o aluno que veio lá, porra, com vontade de aprender, e eu tô lá bugando porque, dormi mal, porque estendi um jantar, fui para uma festa. Não tem como. Você não tá de férias, você tá ali cumprindo uma obrigação. E assim, às vezes tem gente que não entende, né? Acha que isso daí é estrelismo. E o cara é uma estrela lá, acabou a aula, foi embora. Entendeu? Não é estrelismo. Não, pessoal, o Andrade é uma das pessoas mais humildes que eu conheço. Então assim, tem gente que às vezes, o cara podia ficar para jantar com a gente. Não posso ficar para jantar. Eu gostaria muito, mas eu preciso dormir. Né, cara? Porque, por exemplo... Porque você conhece teu corpo também, né? Eu conheço meus limites. Sim. Então, assim, hoje, cara, eu já tô com lesão no calcanhar. Tô com uma cervical lesionada. Meu punho tá lesionado. Às vezes, pessoal, eu chego num hotel, eu vou fazer liberação com aquelas bolinhas. Eu tenho que parar, fazer liberação, não sei o quê. E às vezes vou no hotel, pego gelo com o cara do restaurante para botar no pé, para no dia seguinte estar lá de novo. Até porque eu não sou mais nenhum garoto de 20 anos. Passando, o ensino que você passa para os alunos transcende muita coisa ali, que o cara pode salvar uma vida ou perder a vida dele. Então, exato. Uma linha muito tênue. E às vezes é o que eu explico pro pessoal. Eu dou aula às vezes no final de semana e eu tenho que trocar os meus serviços, e quando eu chego no Rio de Janeiro, muitas das vezes eu já chego assumindo a minha função institucional, já vou pro trabalho. Já vai direto pra missão, Entendeu? Não vou, às vezes, como alguns colégios que são só instrutores, que dão aula final de semana, daí domingo. Final de semana e de segunda a sexta tem um off ali pro cara dar uma relaxada. Não, camarada. Né? E ainda mais você tem esposa e ainda 2 filhos. Eu deve falar isso. Para estar presente como pai. Né? Como pai, que eu também não abro mão disso. Então, assim, jamais. Já durante a minha trajetória na busca e a sede do conhecimento, né, muita gente, às vezes, hoje, vê, o Andrade, ganhou uma homenagem. O Andrade, se tornou um instrutor bem-sucedido. O Andrade, meu irmão, mas só o meu filho mais velho, eu perdi 4 aniversários. Né? E era como? Às vezes institucional não ganhava R$1 por aquilo. Alguém chegava para mim, Andrade, vai ter uma instrução amanhã de não sei o quê. E eu tô dentro. Eu vou. Aí eu chegava em casa, minha patroa, combinei de dar instrução tal dia, assim, tal lugar, vou ter que ir para tal estado, ou vou ter que passar a noite no mato, porque é assim, vou ter que fazer tal instrução. Mas amanhã é aniversário do seu filho. Aí eu falava, filha, eu já me comprometi, a gente está em busca de um trabalho e não vai dar para eu ficar. A gente comemora o aniversário dele outro dia. Então só o meu filho mais velho, que é o Davi, foram 4 aniversários fora. Colateral. Tem um ditado, só vê as pingas que você toma, mas os tombos que você levou. E ele tá com 16. O meu filho mais novo, que tem 11, eu perdi 2 aniversários. E aí hoje eu tenho a condição da Patrícia olhar no calendário e falar assim, ele não vai. Foi uma busca, tá cheio. Só que, cara, então assim, às vezes as pessoas olham hoje, o cara escreveu um livro, mas o quanto que eu fiquei trabalhando para chegar às conclusões daquilo que está no livro? Sim, não foi do dia pra noite. Entendeu? O cara escreveu um livro, às vezes as pessoas acham que você tá rico, tá ganhando muito dinheiro. Não, peraí. Até hoje eu tenho que treinar no stand. E quem paga a munição que eu uso para poder estar em condições de demonstrar um exercício? Porque se eu não atirar mais, quando eu chegar aqui para dar uma aula, a minha performance não vai ser a mesma. Se eu ficar 1 ano sem atirar. Sim. Então, assim, ao longo da semana, além do plantão, além da família, além de estudar, eu tenho que ir pro stand treinar. Sim. Ainda faço em casa meus exercíciozinhos com a pistolinha da engenharia. Meus exercíciozinhos já frio. Aí, beleza.
E aí quando eu vou ao stand lá e, por exemplo, se eu for fazer um treino de cadência, galera, para manter a mão na cadência, é miseravelmente 300 tiros. Quem é que... Da onde saem os 300 tiros? Eu não tenho patrocínio de munição, não tenho nada disso. Eu tenho que comprar, eu tenho que pagar para poder manter a minha mão também. Então assim, e lá atrás, que antes não entrava nada, era só o salário da polícia, e eu queria atirar, competir, começar a adquirir experiência. E com filho pequeno. Com filhos pequenos. E da onde eu conseguia comprar uma arma, fazer não sei o quê? Porque eu trabalhava na polícia, fazia meu serviço extra, que não era aula, para poder ter um dinheirinho, para comprar uma muniçãozinha, mas aí o carro era velho, em casa faltava isso, era parede com reboco, entendeu? Não tinha luxo para poder chegar aqui. Só Deus viu tuas lutas, né? Entendeu? E aí o cara acha que é assim do nada. E hoje, quando de repente você recebe uma homenagem, ou que alguém te parabeniza, ou que as pessoas estão fazendo questão de ter uma aula contigo, ou principalmente te admiram, ou porque admiram, sei lá, aí nego acha que ou foi sorte, né? Aí abre margem para os questionamentos, as brigas, as invejas, porque o pessoal às vezes não está feliz em ver o sucesso do outro. Entrando nessa seara ali, e quando que se tornou o Andrade espiritual? Aquele cara que crê em Jesus, que tem como exemplo e que leva isso para a família. Então, eu tive algumas passagens, né, na minha vida, quase que no início da minha carreira policial, um trauma bem forte, e já naquela época minha família sempre foi muito religiosa, mas de diversas religiões, que uma nada a ver com a outra. E eu sempre fui aquele cara que muito, cara, Jesus Cristo, Deus e tal, não sei o quê. Minha mãe sempre falava, tem essa religião aqui, mas Deus é que manda. E eu sempre tive aquilo ali, a questão de Deus na cabeça, né? A minha avó faleceu acreditando muito na Nossa Senhora da Aparecida e tudo mais, então família sempre nessa pegada. Nesse evento específico, eu lembro que eu fui muito humilhado, e aí eu me peguei muito a Deus, e aí eu num sonho, eu não lembro até hoje, eu não sei ao certo o que era, e me veio a seguinte mensagem: o Senhor me tornaste forte como um búfalo e me ungiu com o óleo da salvação. Depois de um tempo, eu comecei a perguntar para muita gente que era envolvido com Bíblia e tudo mais, que manuseava a Bíblia, eu perguntava, meu irmão, que parte da Bíblia está isso? Porque eu nunca mais achei, eu não vi isso em lugar nenhum, cara. Eu acho que eu sonhei com isso, né? E, da onde que é? E ninguém conseguia me falar. E aí isso foi um marco. Depois, lá na frente, eu comecei a ver amigos e amigas se convertendo e começando a ter vidas prósperas. Então, assim, pessoas que eram complicadas começaram a frequentar a igreja e começou a vida a prosperar. O cara que bebia, era arredio, fanfarrão, não sei o que, o cara ficou sério. Sabe? O cara que tinha dificuldade financeira, só sendo enrolado, mesmo dizimando, o cara começou a prosperar e ter dinheiro. Sabe? Começou a ter uma série de coisas que aquilo me chamou a atenção. Foi, tem alguma coisa nesse negócio aí. Tem um sinal pra você também, né? Foi, cara, tem alguma coisa nisso aí. E aí nisso eu perco um grande amigo, né? E logo em seguida, ou antes um pouco, eu tenho um filho especial. E isso aí, minha cabeça, durante esse período, eu comecei a contestar muito a questão de Deus, por que meu filho, por que meu amigo, o que aconteceu, o que está havendo. E eu fiquei muito, nessa época, meio perdido, né? E nisso a Combat já estava rodando nesse período. A Combat já funcionava. E aí depois, passado um tempo, um colega meu, que também se converteu, começou a me convidar para a igreja. Vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja. E eu sempre dava uma desculpa. Toda vez que ele convidava, eu dava uma desculpa. Convidava, dava uma desculpa. Tinha sempre alguma coisa que fazia com que eu não fosse à igreja. E aí um belo dia eu cheguei para minha esposa e falei, filha, eu não tenho mais desculpa para dar. E assim, eu já estou sem graça. E a gente vai ter que ir. Aí até ela, esse negócio, esses caras querem vender esse terreno no céu, fica gritando, não gosta dessas coisas. Eu falei, tá bom, também não, mas a gente vai ter que ir lá. E aí eu fui para a igreja. E aí eu conheci o pastor chileno. Cara, fera brabíssima, não negocia princípios, um homem de valores, o cara faixa preta de jiu-jitsu, brabo, todo tatuado e pró-polícia. E aí eu cheguei e conheci a igreja,
E aí o ritmo que ele conduz o culto não tem nada a ver com essas coisas. Sim. Sabe, não tem negócio de pedir dinheiro, não tem negócio de nada. Tem a parte do dízimo e oferta normal, assim como tem na igreja católica, quando passa a sacolinha, tem em qualquer lugar. E aí o cara fazia essa parte ali, eu falei, pô, cara, gostei. Aí vim de novo, comecei a ter uma intimidade com o pastor, né, uma proximidade. Depois eu soube que o chamado, que é, né, até de uma história que ele conta, que ele teve uma visão na entrada da igreja, um monte de fuzil encostado. Ele até se preocupou, ele falou, meu Deus, que, pô, se for da tua vontade eu ter que atender marginal, né? Que ele viu um monte de fuzil, não conseguiu ter uma leitura do que seria aquilo. Sim. Só que aí depois a igreja começou a entrar polícia. Aí ele entendeu que aqueles fuzis que estavam depositados na parede não eram de criminosos, mas sim de policiais que estavam buscando a Cristo. Caramba. Então a maior parte dos membros da nossa igreja hoje vem das forças de segurança. Que precisam de um acolhimento espiritual. De um acolhimento espiritual. E aí você começa a ver trabalhos da igreja do tipo, ele ir em delegacia, ele ir nas blitz, né, quando estão tendo aquelas operações na rua de rap e tal, o cara ele vai acompanhar alguma coisa, ele fala com o policial, ele leva uma palavra, leva um café, uma bíblia e tudo mais. Então começou a acolher essa galera. E é o que ele falou, cara, já tem um pastor que vai no hospital, tem um pastor que vai no presídio e não tem um pastor que vai na polícia. Fato. Entendeu? E quem é que vai na polícia procurar saber o que esses caras estão precisando? O que eles passam. Né? O que eles passam. E aí ele começou a fazer esse trabalho, então eu me encontrei ali, me identifiquei com a forma dele conduzir a igreja, e obviamente que com isso acabou eu me rendendo a Cristo, me batizando, né? E para isso teve um evento que eu sempre falo em todos os podcasts que eu vou, que teve um filme, né, que eu esqueço sempre o nome do filme, cara, sempre me dá branco, que conta a história de um garoto que joga basquete, ele caiu num lago totalmente congelado, ficou submerso quase 15 minutos. Esse filme. Que ele tem encontro com Deus? Isso, e aí o que acaba acontecendo com esse rapaz? Ele consegue, depois de 15 minutos quase, resgatar ele debaixo d'água, o cara submerso, sem respirar. E aí pegam esse menino, fica lá internado não sei quanto tempo, e hoje o garoto joga basquete, não tem nenhum tipo de sequela nem nada. A mãe era cristã ferrenha, botou na mão de Deus, contestou médico, sabe, uma história real. Sim. E aí o que acontece? O meu filho não andava, e eu estava em casa num dia off lá com a minha esposa, a gente estava tentando ver algum filme, e eu pesquisando o canal, não sei o que, toda hora aparecia a chamada desse filme. E eu quero ver Rambo mesmo, quero ver Resgate, né? quero ver Resgate do Soldado Ryan, tudo repetido, os clássicos que eu vejo toda hora. Falei, pô, quero ver esse filme aqui, aí, e apareceu o filme. Aí eu falei, Patrícia, vamos ver isso aí, eu acho que isso aí é algum sinal, porque... Não pode, só pode. Não pode ser, toda hora chamando isso aí. E aí a gente começou a assistir. E durante o filme, né, o meu filho andou, ele passou andando de um lado para o outro, sem a gente saber, ele estava na sala e a gente estava no quarto. E aí ele passa andando, todo cambaleando, e a gente, caraca, andou, pelo amor de Deus, não sei o quê. E a gente foi, não assusta para ele não cair, a gente foi tentando ver. E aí aquilo ali, cara, juntou tudo, porque foi um mix de emoção, de tipo... Nossa, imagina. A insistência do filme tá aparecendo, de ter que... Cara, alguns vão falar, tudo coincidência. Tá bom, irmão, coincidência, tudo bem. Mas só você sabe o que você sentiu. Exatamente. Então assim, aí apareceu, eu fui lá, cliquei, vi o filme, aí durante o filme o moleque cai no lago, ou seja, o moleque praticamente morreu e não morreu, a mãe e tal. E aí de repente do nada meu filho passa andando. Né? E aí eu falei, cara, quer saber? Não tem pra onde fugir não. Deixa... Virei um soldado. E aí eu fui, me batizei, aí no dia que eu também me batizei, minha esposa estava junto, aí ela já aproveitou e aceitou Jesus, e a gente foi para a piscina para ser batizado junto, então nós fomos batizados na mesma água, né, no mesmo dia. Cara, e a partir de então minha vida muda completamente. Então assim, é o que eu falo para as pessoas, cara, Cristo, né, Jesus Cristo realmente, ele é maravilhoso. Como meu paizão fala, Cristo é sinistro. Então assim, pessoal, a promessa está aí, né? Como foi prometido para a gente quando ele foi pregado na cruz. Seus pecados estão entregues e a salvação é eterna, né? E eu prometo a ti uma vida em abundância. Então assim, a promessa está aí, pega quem quer, pô. Então assim, é teu.
Você só tem que tomar posse. Então, assim, eu decidi tomar posse. E aí, cara, tô aí feliz pra caramba, eu gosto de falar de Cristo. Tem gente que às vezes chama, crente chato chega aqui. Por exemplo, ontem eu dei aula na pós da graduação e veio uma mensagem para ser falada e eu abri a aula pregando. Então, assim, tem aula que eu vou, galera, que você sendo crente ou não, aceitando ou não, gostando ou não, botou o pé na minha aula, pode ser que você tenha que ser submetido. Mal não vai fazer, meu irmão. É isso aí, uma leve pregação. Não vai, pode mudar a vida. E hoje, você consegue ter uma comparação do que a tua casa é o teu refúgio. Sim. Com Cristo, sem Cristo, do que era antes. Consigo. Como que você chegar em casa parece... Como que é isso daí, a família, tá tudo... Cara, é tudo muito mais harmônico, tudo muito mais leve. Cara, não adianta você também achar que porque você se dobrou a Cristo, né? Aí que aumenta a tentação. Tem momentos que a tentação aumenta, que você vai tomar flechada e você tem que conseguir identificar esse sinal, entendeu? Porque realmente o diabo ele tá aí, ele veio para matar, destruir, roubar, então ele vai te testar o tempo inteiro e aí você é o teu papel, né? Ele tá solto aí e você tem que tentar se manter reto na palavra. E para isso, obviamente, que você vai estar sempre sendo testado, porque ele quer te trazer de volta para o inferno. Sim, ele quer colocar na porta larga. É uma porta larga, só que é uma luta, né? Uma luta constante, de você conseguir se manter ali reto. Então, assim, mas com todos esses ataques, cara, além da vida ter mudado radicalmente e ter uma harmonia não só em casa, no trabalho e tudo mais, com todos os ataques, você consegue permanecer em paz, porque você sabe que tem uma vida garantida para você no final do trajeto. Então, assim, vai ter luta? Vai, mas, irmão, quem serve o Deus que eu sirvo... Você não tem medo? Porque eu não vou perder. Você pode achar que eu estou perdendo nesse momento, mas lá na frente eu sei que vai ter um pote de ouro muito maior para mim. Então, assim, tá tranquilo. Então, assim, você consegue lidar com algumas angústias, com algumas ansiedades, porque você sabe quem é que briga, quem é que luta por você. É difícil? Abala de vez em quando? Abala, só que você consegue estar muito mais firme do que quando aquela pessoa que não tem a que se segurar, aquilo que ele precisa firmar. Então, assim, estou muito contente e eu sempre falo para todo mundo, né? Até no mundo das armas, quando você ganha ou compra uma arma nova ou um brinquedo novo, você feliz, você quer compartilhar com seus amigos. Você fica, olha aqui, olha que maneiro, olha meu carro novo, minha moto nova, olha essa arma, pô, atira com ela, olha só que bacana, sente o recuo. O cara tá feliz em compartilhar a sua alegria, aquele momento, ele sabe que aquilo está sendo bom para ele, então ele quer que seja bom para você. Sim. Esse é o cristão, galera. Então, assim, às vezes o cara se emociona tanto com as coisas boas que Cristo está proporcionando para ele, que ele quer te apresentar isso. Ele quer chegar para você e falar assim, meu irmão, é bom pra caramba, toma pra você, vem comigo que tu vai gostar. Então, às vezes, não é que o cara tá sendo chato, às vezes tem um chato mesmo, né? Tem aquele cara que às vezes passa do limite, mas ele quer compartilhar aquela coisa boa que você vivencia, ele quer que você tenha um mínimo do que ela vivencia. Ele quer que você tenha também. Então ele fica, pô, meu irmão, cara, vai que é legal, pô, minha vida melhorou, então ele fica querendo, então assim... Pô, mais gente tem que sentir isso. Você entende? Então assim, exatamente. Então assim, não é porque ele está querendo te converter, não é porque ele está querendo que você vá lá dizimar, não é porque... Não é isso não, meu irmão. Ele está sendo bom para ele está falando, cara, vem que é maneiro, tu vai se dar bem, sabe? Então ele fica ali sempre insistindo. Então, por exemplo, eu no meu grupo do trabalho, sempre que eu posso, na minha equipe, a gente faz reuniões, eu chego sempre pro pessoal, estou sempre falando, tem os colegas que zoam, que gastam, que brincam, e tem aqueles que você vê que começam a se render. Opa! Mesmo que no secreto aí, Andrade. Pô, foi maneirão. Ele não quer falar no meio da galera para de repente mas ele chega para você no cantinho ali, aí galera, o Andrade mandou benzão, pô, maneiro. Pô, além de ser um operador de segurança pública, é um operador de Deus. Cara, e é isso, cara. Cara, que massa. E que avante no reino. Que massa, irmão. Eu tenho uma visão de você que cada vez que eu converso muda essa visão para melhor. Cara, eu sinto que você leva a palavra. Então, sei lá, Deus te usa. Então, pelo menos é essa a sensação que eu tenho quando eu converso com você. Sim. De bem-estar, de que você tem uma coisa boa em você, que alguém está te usando pro lado bom. Então, essa visão e, irmão, continue assim, que você, sei lá,
Você é diferenciado, irmão. Pô, obrigado, cara. Obrigado pelo carinho e é o que eu sempre falo pro pessoal, né? Que Deus continue me usando, me dando forças. O meu pastor uma vez falou para mim, até uma vez, em um momento bem tenso, assim, de um culto, e ele me pegou pelo braço para falar o seguinte, falou, cara, eu preciso te passar uma mensagem aqui. E a mensagem é a seguinte: as linhas de tiro na sua vida estão perto de acabar. O que vai vir pela frente, eu não sei. Caramba. Só aceita. Aí eu peguei e falei, tá, missão dada é missão cumprida. Então assim, o que vem pela frente, eu não sei. O tempo que eu ainda vou estar à frente aí nos estandes, nos clubes, dando aula de tiro, também não sei. Durante esse período pode ter certeza que eu vou estar levando a palavra. Agora, se em algum momento ele vai me tirar disso para me botar em outro lugar, fazendo outra coisa, eu não sei dizer nem o que é. Mas se for para a obra, pode ter certeza que eu vou fazer. Pois a sensação é que você está sendo usado. É isso aí. E que eu sinto assim, tipo, você com a gente conversando ali, pô, cada vez eu tô ficando ali, eu não sei o quê, porque você não se entrega ao mundo, né? Vamos dizer assim. Sim. Mas não quer dizer que você vai sair do jogo. Pelo contrário, ele vai subir tua patente. Sim. Agora você vai usar. Toma aqui a Bíblia. Pelo menos foi essa visão que eu tive. E por isso minha admiração só aumenta. Você propaga conhecimento. E pessoal, desculpa a rasgação de seda, mas quem conhece sabe como que ele é. Irmão, vamos encerrando por aqui, que você também deve estar cansado, 6h20. Não, e hoje, 8 horas, galera, tem aula. Tem aula. 8 horas eu tenho uma aula, um workshop, que a gente vai falar sobre os aspectos jurídicos do tiro de combate numa pós-graduação que eu trabalho lá com o Rogério Greco, Leonardo Novo, que é o major da Polícia Militar, Caveira do BOP. Top. Que tem um livro chamado Direito Operacional. Cara, é a nata dessa parte jurídica para o trabalho policial. Top. O cara tem que conhecer. Quem é polícia, não deixe de ler esse livro, Direito Operacional, do Leonardo Novo. E, pessoal, lembrando, dia 8 vai estar, sexta-feira agora, o lançamento do livro do Andrade, vai estar tudo aqui na descrição. Então curtam, compartilhem, sigam. Eu vou estar compartilhando. E, meu irmão, muito obrigado mais uma vez pela presença. É uma honra ter você ali. E é uma honra poder falar, pô, você é meu amigo, porra, tenho como irmão, já trocamos dica de viagem, de não sei o que e tal, pô, você é diferenciado, tua esposa é muito querida pela oportunidade que eu tive de conversar com ela, você tem uma família linda, e meu irmão, de fora, você é abençoado. Amém. Você é abençoado por Deus, e é uma honra. Honra toda minha, meu irmão, obrigado pelo carinho, pelo convite, tamo junto. Galera, segue a rede, segue o canal. Aproveita, deixa eu fazer aqui um jabá, vai lá no nosso canal do YouTube. Nosso canal do YouTube, até por pedido da galera, Combate, não tem só tiro, tá? Lá tem as coisas que eu gosto de comer, quando eu gosto de treinar, que eu vou pra academia, quando eu viajo, tá, pessoal? Então, assim, outra dica também pra você é ir lá no nosso canal do YouTube. E outra coisa, todo ano, Combate, depois eu vou até conversar um pouco com você sobre isso, ver como que a gente pode, de repente, abrilhantar algum cliente da engenharia. Vamos lá, de repente, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Que é o evento que a gente faz todos os anos nos Estados Unidos. Já estou fazendo isso desde 2016. Esse ano vai ser feito com a Red Nine. Segunda quinzena de setembro, vai ser em Miami. A gente vai ter uma aula de APH com o médico da SWAT. A gente vai ter CQB com 2 instrutores da SWAT. A gente vai ter um policial americano tocando a parte de tiro, vai ter a parte do Urban Combat, que é a parte urbana, são 4 dias de treinamento, visita no Museu dos SEALs, visita a uma loja de artigos militares, né, que é o Surplus, que a gente vê equipamentos já usados, uniforme, materiais diversos, lojas de equipamento tático. Então, assim, é quase que uma imersão ali com a gente, comigo, de 7 dias, eu te acompanhando, a gente indo em lojas e tudo mais. Previsão, 400 tiros de fuzil, caramba, 200 tiros de pistola, tá aí previsto de 80 a 100 disparos de Simunition para o CQB. O CQB vai ser com tiro de Simunition para fazer o Force on Force. Então, assim, a trip esse ano tá fantástico. Então procura a gente lá, que você pode fazer parte disso. São só 15 pessoas que acompanham, não dá para levar mais do que isso.
Outra coisa, pô, você tem teu filho é adolescente, você quer colocar ele para atirar, vai estar lá com meu filho, com o Davizão, que todo mundo já viu ele atirando, ele faz os treinamentos lá. Então você pode colocar o teu filho colado com o Davi para falar de Cristo, falar de tiro, falar de estudo no colégio, e ele pode estar acompanhando tudo isso aí com você. Então, fica a dica, procura a gente lá. Pessoal, depois eu vou compartilhar mais sobre isso, sobre o que o André acabou de falar, vou desenhar com ele aqui, vamos divulgar isso daí. 15 vagas, vai preencher do dia para noite dele, porque, porra... tem que ficar ligado porque já tá rodando. Já tá rodando, pô, aí é uma oportunidade única esse ano, hein? Beleza, senhores? Muito obrigado e até a próxima. Valeu, galera. Avante no reino. Ô, compadre.